São radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 22 de julho de 2020. E vamos ao destaque do dia. Pente fino no auxílio emergencial identifica 1.300.000 benefícios com suspeita de fraudes. Caroline Blaut. O objetivo é cruzar dados para combater os grupos criminosos. Os suspeitos serão acionados para garantir que o benefício chegue a quem precisa. E hoje teve mais um lote de pagamentos do auxílio de R$600. Desta vez para nascidos em janeiro. E você também vai ouvir hoje. A Voz do Brasil completa 85 anos no ar. Vamos falar um pouco da história do programa. Gilberto Costa. O programa, que estreou em 1935, é o rádio-jornal mais antigo do país. Passou por 23 presidentes, acompanhou 12 eleições presidenciais e a vigência de 5 constituições. E como as notícias divulgadas aqui têm impacto no dia a dia dos brasileiros. E para falar desse dia histórico para a comunicação do país e ações do governo na área, vamos falar ao vivo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. Hoje, 22 de julho de 2020, é um dia especial para a comunicação do país. Há exatos 85 anos entrava no ar pela primeira vez a Voz do Brasil. Programa de rádio mais antigo do país, a Voz acompanhou e noticiou durante todo esse tempo, de forma ininterrupta, as transformações da sociedade brasileira. E no programa de hoje, além das notícias de destaques do dia, vamos falar um pouco desta história e da importância da Voz do Brasil para todos os brasileiros. Para esta data, estamos ao vivo aqui no estúdio com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Boa noite, ministro. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Naci. Boa noite ao presidente também, General Pereira Gomes, e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Ministro, qual a importância do rádio para a população brasileira, ainda mais nesse período que a gente passa de pandemia? Então, Naci, importância é a informação na ponta da linha, né? Eu sou ouvinte de rádio, eu gosto, até hoje eu escuto rádio quando estou no carro, me deslocando para saber informação. Às vezes você vai passando e você fica sabendo ao longo daquele seu trajeto, né? As pessoas estão indo para o trabalho, muitas vezes a mãe deixando o filho na escola, enfim. E você vai se informando. E a rádio, ela chega na comunidade, né? Ela traz informações para onde você está. Muitas vezes você mora numa cidade a, 800 metros de altura, e que as pessoas sabem de tudo o que acontece lá através do rádio. Então o rádio, ele continua com uma importância muito grande, e eu tenho um prazer enorme de estar aqui hoje comemorando 85 anos do programa Voz do Brasil, que é o segundo mais longevo segundo do mundo, né? E o primeiro do Hemisfério Sul. Então, assim, um prazer muito grande estar aqui nesse dia de hoje. E, ministro, em função do coronavírus, muitas pessoas ficaram em suas casas e, por consequência, mudaram hábitos. Cada vez mais pessoas estão usando a internet com mais frequência para fazer compras, pedir comida, estudar, trabalhar, fazer reuniões, né? O que o governo está fazendo, ministro, para que mais brasileiros tenham acesso à internet? Então, Alessandra, esse é um grande desafio nosso, né? Nós estamos vendo um deserto digital no Brasil, porque a pandemia fez com que as pessoas ficassem em casa, e muitas pessoas estão nervosas em casa, estressadas, com depressão, e isso com a internet. Imagina as pessoas que estão sem acesso, né? Nós temos no Brasil, segundo os últimos dados, 79% da população que tem acesso à internet. Então, um desafio muito grande do governo Bolsonaro é levar a internet a esse restante da população, esses 40 milhões de brasileiros que estão órfãos da internet, e que nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão estudando,
via internet, vendo muitos parentes, né? Alguns visitando os avós, aquelas pessoas que estão na zona de risco, que moram em outros estados, estão visitando via internet. Então isso faz com que a gente tenha que colocar realmente no primeiro item da pauta, para que a gente possa levar e entregar realmente internet para 100% da população. Não é fácil, o Brasil é um país continental, um país muito grande, mas nós temos sim que nos desdobrarmos para que todos tenham acesso. Agora, ministro, nesse sentido, qual que é a expectativa do governo para o leilão da rede de telecomunicação de quinta geração, o 5G? Então, esse leilão é uma grande expectativa no mundo inteiro. O Brasil, hoje mesmo, participei de manhã da abertura do G20 e falamos sobre isso. Hoje cedo, estavam ali 20 países reunidos e todos falando sobre a evolução da internet, o 5G, né, que vai acontecer no Brasil. Já falei em outras entrevistas que será no próximo semestre, no primeiro semestre do ano que vem. Até pela pandemia, né, houve atrasos nos testes de campo, mas o Brasil está esperando isso acontecer, porque nós teremos uma mudança significativa, né? Telemedicina, os veículos, né, que vão surgir, que eles vão ter com menos latência, eles vão conseguir veículos autônomos. Você vai conseguir, por exemplo, um médico fazer uma cirurgia à distância. Quem imaginou isso há 10 anos atrás, 5 anos atrás? Então o 5G ele traz um novo, não é só aumentar a velocidade da internet, ele traz com ela várias mudanças significativas na vida do cidadão brasileiro. Então, assim, é um momento que vai ser muito importante. O presidente é um assunto dele. Eu estou lá no Ministério para cuidar, para receber todos os players desse setor, conversar com eles, tentar saber qual é a expectativa deles, o que é que eles podem oferecer para o povo brasileiro, para o nosso país, levar para o presidente e dele partir a decisão, né, de quem ele deseja que fique com o 5G aqui no Brasil. Uhum. E, ministro, desde que o senhor tomou posse, uma palavra sempre se destaca nas suas falas, nas entrevistas, nos discursos, né, que é a palavra diálogo. Na prática, como isso tem funcionado? Tem funcionado. Tá todo mundo mais calmo, né? Eu falo muito isso. As pessoas gostam de briga. Porque quando você anda na rua, se você anda na praia, eu gosto desse exemplo, que eu ouvi isso do dono do UFC. Eu disse, por que vocês inventaram esse esporte, né? Colocar o UFC. Qual foi a ideia? Ele disse, você anda na praia, você vê duas pessoas jogando vôlei, futevôlei, você dá uma olhada, para ali 10, 20 segundos, vai embora. Vê um jogo de futebol, você para uns 30 segundos, dá uma olhadinha, se tiver um jogo mais animado, fica 1 minuto, mas continua seguindo. Mas se você tiver uma briga, junta gente, e você só vai embora quando termina. Então, assim, a briga vende. As pessoas gostam de saber, elas ficam muito mais interessadas em saber, às vezes, uma palavra que eu disse, ou que o presidente disse, do que uma inauguração de uma barragem, de uma transposição do Rio São Francisco, por exemplo, que o presidente foi inaugurar o ramal no Ceará. Então, assim, a pacificação ela é importante para que a verdade ela apareça, para que não prevaleça a intriga. Então, o diálogo é importante. Você vê o ministro Paulo Guedes, ministro da Fazenda, da Economia, semana passada teve com o presidente da Câmara, decidiram a pauta e hoje ele já estava na Câmara apresentando a reforma tributária. Como isso ia ocorrer sem diálogo? Como é que você governa que você tem que mandar decreto, ou se você não pode governar por decreto, tem que mandar MP, você tem que votar PEC, você tem que ter esse diálogo. Então eu defendo, porque eu já estou há 14 anos no parlamento, eu sei que muitas vezes a gente tem vontade de colocar aqui um estilo mais agressivo, de você aprovar um projeto de lei ou a MP por uma vontade própria, mas não é verdade, até porque os deputados e senadores são eleitos também pelo voto legítimo, então eles têm o direito do amplo debate. Então acho que o governo, ele acerta quando ele vai dialogar,
Ele coloca os seus ministros, que são ministros competentes, capazes, escolhidos ali a dedo pelo presidente, coloca os ministros para encararem o parlamento para que a gente possa realizar e entregar ao cidadão brasileiro que votou no presidente Bolsonaro, que ele consiga implementar uma grande parte das medidas que ele defendeu durante a campanha e que foi uma campanha vitoriosa. Ministro das Comunicações, Fábio Faria, muito obrigado pela participação aqui ao vivo com a gente na Voz do Brasil. Agradeço a vocês. Muito obrigado, foi uma honra muito grande. E a gente agradece também a presença do nosso presidente da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Luiz Carlos Pereira Gomes, presidente. Boa noite, ministro. Agradeço muito a presença do senhor aqui, que muito nos honra e valoriza esse evento, né? Trazendo as ações que o senhor está realizando à frente do Ministério das Comunicações e os seus desafios. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Agradeço também aos nossos ouvintes que nos brindam há 85 anos com a sua audiência, né? E agradecer também a todos que são responsáveis aí pela produção da nossa Voz do Brasil, né? Pelo trabalho, a dedicação e o amor com que vocês produzem a Voz do Brasil. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, ministro. E em 85 anos de história, a Voz do Brasil já fez a cobertura de ações de 23 presidentes, acompanhou 12 eleições presidenciais e a vigência de 5 constituições. O programa também levou notícias sobre a Segunda Guerra Mundial, a vitória do Brasil em 5 Copas do Mundo e a morte de ídolos como Ayrton Senna. Vamos conhecer agora um pouco mais desta história com o repórter da Agência Brasil, Gilberto Costa. Em Brasília, 19 horas. A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. A Voz do Brasil comemora hoje, 22 de julho, 85 anos no ar. O programa, que estreou em 1935, é o rádio-jornal mais antigo do país. Passou por 23 presidentes, acompanhou 12 eleições presidenciais e a vigência de 5 constituições. E levou aos ouvintes até mesmo notícias sobre a atuação dos aliados na Segunda Guerra Mundial. As tropas norte-americanas estão progredindo em uma marcha sem precedentes, de 2 km por hora. Mais da metade da península da Normandia já está em nossas mãos. Assim como a vitória na guerra, o programa acompanhou as conquistas do país em 5 Copas do Mundo e a derrota em 2, a mais traumática, em 1950. A Voz do Brasil cobriu o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, a morte de ídolos como Carmen Miranda, em 1955, e Ayrton Senna, em 1994. O programa cobriu o impeachment dos presidentes Collor e Dilma e levou aos brasileiros a posse de tantos outros. Tudo o que propusemos e tudo o que faremos a partir de agora tem um propósito comum e inegociável: os interesses dos brasileiros em primeiro lugar. A história da Voz do Brasil é assunto de interesse de historiadores e pesquisadores da mídia de massa no Brasil, como Henrique Moreira, professor de jornalismo e doutor em comunicação social. Essa longevidade veio justamente dessa percepção que os diferentes governos tiveram de que manter essa ferramenta era algo que trazia uma vantagem enorme para o governo, do ponto de vista das suas estratégias, dos seus objetivos. O ex-presidente Getúlio Vargas foi contemporâneo das tecnologias de seu tempo, ao perceber a importância da comunicação de massa. Criou as primeiras leis de radiodifusão, encampou a Rádio Nacional e instituiu departamentos de propaganda, de onde saiu a ideia de ter um programa radiofônico. Para Luiz Arthur Ferrareto, autor de 2 livros sobre radiojornalismo no Brasil, usar o rádio para falar com toda a população foi estratégico para os mandatos de Getúlio Vargas. Os governos de Getúlio Vargas enfrentavam um problema muito sério em termos de dar unicidade para um país. Por que o Getúlio usa o rádio? Porque ele tem consciência do poder do rádio de chegar a todos os rincões do país e de influenciar as pessoas. A Voz do Brasil nem sempre teve esse nome. Primeiro se chamou Programa Nacional, depois A Hora do Brasil e, em 1946, finalmente se torna A Voz do Brasil. Quem modificou o nome
foi o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, justamente com o propósito de desvincular o programa da figura de Getúlio Vargas. Passadas 8 décadas e meia, a Voz do Brasil tem importância e é singular, como opina Sônia Virgínia Moreira, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que o programa tem um caráter informativo porque ele fala do que está acontecendo na capital do país. E ele hoje fala dos 3 poderes, né? E muitas vezes as informações que estão ali na Voz do Brasil, você não tem em outros meios de comunicação. Atualmente, a equipe da Voz do Brasil conta com cerca de 40 jornalistas multimídia, entre produtores, repórteres e editores, que trabalham em Brasília e nas sucursais da EBC no Rio de Janeiro e em São Paulo. Reportagem Gilberto Costa. Está no ar a Voz do Brasil, com as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. E nos 85 anos da Voz do Brasil, os presidentes dos poderes da República se manifestaram sobre a importância do programa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, falou que a Voz traz transparência aos atos da República. É com satisfação que, na qualidade de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, saúdo o programa A Voz do Brasil. A Voz do Brasil, o programa de rádio mais antigo do país, acaba de completar 85 anos de existência. Concebido para divulgar as ações do Poder Executivo, esse noticiário histórico logo evoluiu para também atender os noticiários dos poderes legislativo e do Poder Judiciário. Trata-se, assim, de um verdadeiro mosaico da atuação do poder público, o qual é, na realidade, um só poder, cujas atribuições estão distribuídas por funções especializadas para o maior controle do próprio poder. A veiculação da Voz do Brasil pela empresa Brasil de Comunicação é contributo inestimável para o fortalecimento da democracia brasileira, por proporcionar o incremento da transparência dos atos do poder público. A democracia somente se sustenta e se fortalece com transparência. Já dizia o jurista e cientista político Norberto Bobbio que a democracia é o governo do poder público em público, do poder visível. Ou seja, somente com transparência é possível que a população exerça plenamente a soberania popular e a cidadania. As decisões tomadas nas 3 esferas do poder, no legislativo, no executivo e no judiciário, interessam diretamente ao cidadão, pois impactam seus direitos e sua vida cotidiana. E é através da transparência que se torna possível a fiscalização, a avaliação e engajamento do cidadão nos debates acerca dessas decisões. Daí a enorme relevância do noticiário A Voz do Brasil, que divulga diariamente para todo o país as ações de destaque dos 3 poderes da República. O cidadão fica, assim, a par das decisões que definem os rumos da República Federativa do Brasil. E tudo isso é feito por meio do rádio, o veículo de comunicação mais democrático por ser o mais acessível às populações de todo o país com o maior alcance territorial. A Voz do Brasil simboliza, portanto, o espírito democrático que inspira nossas instituições públicas e que se fortalece a cada dia em nosso país. Parabéns à EBC, parabéns à Voz do Brasil, por sua longa e permanente contribuição para o exercício da cidadania por todos os brasileiros. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, lembrou do papel do programa de levar informação a todos os brasileiros. Hoje comemoramos 85 anos da Voz do Brasil, um instrumento fundamental para levar informação a todos os brasileiros e brasileiras, né? Para a nossa democracia, para informar bem o cidadão. A Voz do Brasil tem um papel, tem tido nesses anos todos e vai continuar tendo um papel muito importante de informação à sociedade brasileira. E pelas redes sociais, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que há 85 anos o país se reconhece na Voz do Brasil. O governo federal enviou à Caixa Econômica mais 1.300.000 CPFs com suspeita de fraudes no auxílio emergencial. E hoje saíram mais pagamentos do auxílio para os aniversariantes de janeiro. Os cadastros bloqueados foram divididos pela Caixa em 2 grupos.
51% dos beneficiários que tiveram as contas suspensas apresentam suspeitas de fraudes. Essas pessoas vão receber uma mensagem pelo aplicativo Caixa Tem e deverão comparecer a uma agência para comprovar a identidade. Já o segundo grupo, cerca de 49% dos bloqueados estão com alguma inconsistência cadastral e deverão reenviar a documentação por meio do aplicativo da Caixa via WhatsApp. Até agora, o Ministério da Cidadania já enviou 1.300.000 CPFs à Caixa para bloqueio por suspeita de fraude. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a reanálise será rápida, em até 24 horas, e quem precisar ir até a agência deve comparecer apenas no seu período de pagamento. Procure uma agência de acordo com o seu calendário de recebimento. Não adianta procurar se você nasceu em outubro, neste momento que estamos pagando em janeiro. Por que isso é importante? Para evitar as aglomerações. A análise dos CPFs faz parte de um esforço conjunto do governo federal para evitar fraudes no auxílio emergencial. Segundo o Ministério da Cidadania, foi montada uma nova estratégia integrada, envolvendo vários órgãos como a Caixa, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. O objetivo é cruzar dados para combater os grupos criminosos. Segundo o secretário executivo do Ministério da Cidadania, Antônio José Barreto, os suspeitos serão acionados para garantir que o benefício chegue a quem precisa. Para cada um dos lançamentos que nós identificarmos através do cruzamento de dados que as pessoas não de fato têm o direito, essas pessoas sim vão ser acionadas através dos meios legais disponíveis. A Polícia Federal, então, nos auxilia com a centralidade dessas ações. Mesmo com a operação e os bloqueios de algumas contas, os pagamentos do auxílio continuam. Ao todo, 65 milhões de brasileiros estão recebendo o benefício. Nesta quarta-feira, teve pagamento para os aniversariantes de janeiro. Eles receberam via poupança digital a quarta, terceira, segunda ou a primeira parcela, conforme a data em que tiveram o cadastro aprovado. E o valor já estará disponível para saque no sábado, como explica o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Quem está recebendo hoje, os 3,8 milhões de brasileiros que estão recebendo quarta, terceira, segunda e até a primeira parcela hoje, nascidos em janeiro, receberão agora, neste sábado, dia 25, ou seja, 3 dias depois, o seu pagamento, a sua possibilidade de saque em dinheiro, realizar TEDs e DOCs. Também nesta quarta-feira, o auxílio emergencial foi pago aos beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social NIS final 3. Reportagem Caroline Blaud. E a Caixa vai estender por mais 60 dias a pausa nos financiamentos habitacionais. O pagamento das prestações estava suspenso por 120 dias e agora esse prazo passa para 180 dias. A medida é para ajudar a população durante a pandemia. Mas a extensão desse prazo não é automática. O cliente que está com o contrato suspenso deve solicitar a prorrogação por meio do aplicativo Habitação Caixa. Ou ligar para o 0800 726 8068. Foram assinados hoje os contratos da chamada Conta Covid. O acordo garante uma linha de crédito especial de quase 15 bilhões para distribuidoras de energia elétrica, evitando aumentos na conta de luz durante a pandemia. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, e 16 instituições financeiras assinaram nesta quarta-feira os contratos da chamada Conta Covid. Os bancos abriram uma linha de crédito de quase 15 bilhões e 300 milhões de reais. Esses recursos serão desembolsados para as distribuidoras em 7 parcelas, com início previsto para o dia 31 de julho. As empresas de energia alegam que a demanda caiu muito durante a pandemia. Sem a ajuda, o prejuízo seria repassado para o consumidor. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, os reajustes na conta de luz poderiam chegar a 12%, mas devem ficar na casa dos 3%. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, comentou. É aquilo que nós nos preocupamos desde o primeiro momento, foi que o consumidor, primeiro, tivesse a segurança energética de que não faltaria energia para ele. E segundo, que ele não fosse onerado nas suas tarifas
por conta dessa crise sem precedentes. Apesar das dificuldades das distribuidoras, o ministro Bento Albuquerque apresentou dados do setor, que, segundo ele, sinalizam redução da queda do consumo e retomada econômica do país. Nós vimos que saímos de uma queda no consumo de menos 13% em abril e agora estamos menos 2%, com tendência a igualarmos o consumo do ano de 2019 e a partir de agosto superarmos esse consumo gradualmente. Outra medida adotada pelo governo para minimizar o impacto da pandemia no setor elétrico foi manter a proibição de corte de energia por falta de pagamento de consumidores de baixa renda. Segundo resolução da ANEEL, publicada nesta terça-feira, a determinação vale até o fim do ano ou enquanto durar o estado de calamidade pública. Reportagem Glauco de Queiroz. E essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.